Alô! Hoje eu tô aqui com uma grande amiga que eu acompanho a trajetória dela desde o início, Mari Coelho. Segura minha mão. Tá nervosa, ela tá nervosa. Imagina, tô em Mas você pânico. já veio aqui com plateia e não ficou nervosa? Quem Aliás, você disse que ficou não? nervosa, ficou nervosa. Eu fiquei em pânico, Você eu ficou tô em sempre em pânico, né? pânico. Olha só, pra quem acompanha o canal desde o início, a gente tem um vídeo aqui, eu e a Mari, no Music Lab, que eu coloquei aqui em podcast também. Então, se você for lá atrás, é um papo sobre Lei Rouanet. Hoje eu trouxe ela pra falar um pouco mais da trajetória dela, mas a gente vai mais pro o que ela tá fazendo agora, que eu acho mais legal e mais interessante pra gente que é da música. O que você acha? Tô contigo. Então já me diz uma coisa. Como que você chegou na música? Nossa senhora. A gente vai voltar lá atrás, que lá daquela vez a gente não fez isso, e depois a gente vai lá pra frente. Então, comecei na música com Maria Bethânia, porque eu era muito fã. Minha mãe comprou um aparelho de CD, aí fui numas lojas americanas comprar CD para ela e vi o encarte da Maria Bethânia, que era diferente da Biscoito Fino, não era aquele acrílico, né? E aí vi o selo da gravadora Biscoito Fino, então tudo aquilo me seduziu muito, né? Olhar aquilo, reparar aquilo, e tava naquela fase que a mãe chega e fala, tem que trabalhar, ajudar em casa, família não tinha condição para nada, então tinha que ajudar. E aí a irmã da namorada do meu primo estava estagiando na Biscoito Fino. Em que área? Ela é na assessoria de imprensa. E aí, fiquei sabendo, falei, leva meu currículo para lá. Nunca tinha trabalhado, não tinha experiência nenhuma, estava fazendo faculdade, no início da faculdade. E aí ela levou meu currículo e eu entrei como estagiária da secretária da Cátia e da Olivia, que era... E aí foi assim que eu comecei na música. Cara, eu lembro que você era um bichinho, porque você era meio tímida, assim. Não que eu tenha mudado tanto. Não, mas quando eu te conheci, você era muito Muito. tímida, assim. Você ficava olhando, você queria conhecer as pessoas, né? Eu sempre fui muito observadora, assim. Eu sempre fiquei olhando detalhes de tudo, de todos, querendo saber quem era, o que fazia, por que existia. E na Biscoito, quando você chegou ali de estagiária da secretária da secretária, né? Estagiária, secretária. Qual era o teu objetivo? Você já deslumbrava, assim, trabalhar com música mesmo? Eu dançava na época, né? Então eu sempre gostei de arte no geral. Então eu sempre quis... Só que assim, quando eu dançava, eu entendi que minha pegada nunca foi ser o acontecimento, né? Tá no palco me apresentando. Eu sempre gostei dos bastidores. Então eu já sabia que eu queria fazer acontecer, não ser o acontecimento. A minha vibe sempre foi muito mais ali de, caraca, olhar assim tudo pronto e falar, nossa, tem um dedinho meu ali. Então isso pra mim sempre foi muito claro. E aí você ficou ali no Biscoito Fino, observando tudo. Tudo. E assim, foi a minha maior faculdade de vida, assim, profissional e de vida. Porque a Cátia sempre foi muito generosa comigo, me deu oportunidade de passear lá dentro por todas as áreas. Lá dentro eu fui secretária, de estagiária da secretária, eu fui secretária, depois eu fui para administrativo, fui no financeiro, fui para produção. Então ela me deixou passear ali dentro. E uma gravadora menor, onde isso é possível, né? Tudo. E assim, eu lidava com situações do tipo... Meu primeiro dia de emprego foi na coletiva de imprensa, estava acontecendo a coletiva de imprensa do Chico Buarque. Então assim, eu... sem entender o que estava acontecendo ali, eu lembro descendo a escada ali, não sei se já foi ali na Biscoito, descendo a escada assim de madeira, de salto, morrendo de medo de não cair, olhando para baixo, daqui a pouco veio uma mão assim para mim, que ajuda, eu quero, quando eu era o Chico. Travei, assim, não tinha mais joelho para continuar descendo a escada, fiquei eu parada assim com a mão. Você vai descer. As pessoas foram nossos ídolos, né? Imagina, eu tava ali, brincando de sonhar, sabe? Demorou muito tempo para cair minha ficha, assim, de ter a percepção da sorte que eu tive, assim, de todas as pessoas que eu encontrei no meu caminho. A Cátia, para mim, é um... Mas tem a sorte, mas tem também a vontade de fazer acontecer, né? Porque você entrou ali sempre muito observadora, né? A Fabiola, que era a secretária que me entrevistou,
Eu lembro que quando ela me ligou para falar que seria eu, a vaga era minha, ela falou que eu tinha uma ambição no olhar das melhores. No melhor sentido do que é uma ambição. Mas eu lembro disso, cara, como se fosse hoje. Você olhando pra gente ali na entrada de um show do Daniel Chaldon, querendo conhecer as pessoas, né? E observando tudo. E a gente, eu acho que viveu uma história parecida. Em algum momento você se aventurou a ser empresária. E com uma relação afetiva com a pessoa. E eu tive a mesma história, né? Que é quando a gente... Pra mim, a coisa que eu não quero mais ser é empresário de alguém. Porque eu não sei ser empresário de alguém sem ter uma relação afetiva, sem ser amigo, sem querer estar vivendo aquele sonho junto. E eu entendi que o sonho não é nosso. Porque a gente quer fazer realizar. Mas não é nosso. Sim, não é. Não é. Não é. Ponto. Nunca será. E, cara, o artista tem muita dificuldade de entender quando a culpa daquilo não ter dado certo, não ter ido tão longe, não é dele. Pode ser de todo mundo, mas é dele também. Sempre tem uma parcela que é do artista. E eu vi você levando aquilo com o mesmo amor que eu levei. E eu acho que a gente sofreu da mesma forma. A gente é muito passional. Só que você sofreu uma vez só, eu sofri algumas vezes. Porque eu demorei pra entender que eu não posso ser isso. Sim. Agora que estão aparecendo pessoas cascudas demais, assim, pensando em fazer alguma coisa junto. Mas aí eu não vou ser o cara que vou lidar no dia a dia. Não vou ser o cara que eu vou estar com uma função específica ali. A gente aprende a se proteger da gente mesmo. E aí você viveu essa história e aí você começou uma nova carreira, digamos assim, trabalhando com incentivo em espetáculos de música, né? Que eu acho que é o teu grande pulo do gato e que eu acho que você entrou da mesma forma, devagarzinho, mas isso já vem da Biscoito. Porque uma das funções da secretária ali num determinado momento era a prestação de contas de um projeto incentivado que tinha sido feito. E na época a prestação de contas ainda era com cheque, assim, tipo, de tirar xerox de coisa por coisa. E me chamou a atenção, assim, por que tá tendo que tirar xerox de cada coisa? E colocando na pastinha. E aí eu comecei a perguntar o que era aquilo. E aí que eu entendi o que era um projeto incentivado, e aí que eu entendi o que era o patrocínio, da onde estava vindo aquele dinheiro, o porquê que era tão importante aquela relação. E a Cate foi quem me ajudou pagando meu primeiro curso sobre patrocínio e leis de incentivo. Então, assim, já veio da Biscoito essa relação e esse olhar. E aí, com o incentivo dos musicais, quando eu comecei a trabalhar com os musicais, isso só foi crescendo. E aí não parou mais, assim. Tanto que eu costumo dizer que eu trabalhar mesmo, assim, não trabalhei com outra coisa. Tudo foi muito... Não teve uma mudança de... E quem te tirou da Biscoito e te levou pra aventura? Eu pedi demissão da Biscoito. Eu lembro que eu chorava. Eu sentei na frente da casa da Cate. Eu chorava de não conseguir falar na hora de pedir demissão. Porque eu já tinha percorrido uma trajetória ali dentro. E eu, geminiana, inquieta, questão com rotina, querendo desbravar outras coisas e conhecer outras coisas, eu fui pedir para ela demissão. Ela foi maravilhosa. Falou, a gente cria filha para o mundo. Que legal. Vai, você tá indo, você não tá deixando uma porta aberta, você tá levando uma cópia da chave. Vou estar sempre aqui que você precisar. E aí eu fui trabalhar numa outra gravadora, Hobby Digital. Fiquei 3 meses lá só. E na época eu estava fazendo pós em gestão de entretenimento na FGV. E o Marcelo Castelo Branco era um dos professores. Esse é maravilhoso, né? E ele foi esse ponto de virada, porque ele me levou para a aventura. Ele que me apresentou ao Calainho. Porque ali eu vi você dando uma guinada como profissional, né? E eu me lembro que você, cara, eu fiquei um tempo sem te ver e a tua confiança no que você faz foi aumentando muito. Até uma hora que eu acho que você não coube mais na aventura, né? Você foi dar voo solo. Mas me conta como foi esse processo na aventura. Porque aí foi trabalhar com isso mesmo, né? Foi trabalhar com isso. Eu acho que eu fui ganhando confiança porque eu estava de frente. Aí eu já conseguia, eu que sentava na mesa com os diretores de marketing, comecei, óbvio, o Calainho e o Fernando ali que tocavam o dia a dia comercial da aventura, faziam as reuniões e eu sempre ia junto, e eu sempre observando, entendendo como eles estavam tratando.
E comecei a colocar em prática isso lá dentro. O Calainho, assim, porque ele é um grande abridor de portas, né? O que você aprendeu com ele na hora de, por exemplo, vender um projeto para uma marca? A forma como ele se comunica com quem está sentado do outro lado da mesa. E a construir relações. Ele me fez perceber na prática a importância de construir relações, que é a maior moeda. A maior moeda possível nesse dia a dia. E essa comunicação ali no momento da reunião com o cliente, assim, você consegue me dar algum exemplo? E falar, cara, eu aprendi isso aqui, foi foda. Ele estuda antes. Ele sabe com quem ele está falando. Ele sabe com a marca, com que ele está tratando e sabe a pessoa que está representando aquela marca. Ele tem um olhar afinado para perceber a tua sensibilidade, aonde teu olho vai brilhar numa determinada fala dele. Então isso tudo ele vai pescando e vai conduzindo a comunicação dele ali. Ele é muito inteligente. Então você entendeu isso, né? Eu entendi. Para mim ficou... E geminiana, ele também geminiano, então assim, fica essa coisa da comunicação, foi me seduzindo muito, assim, de, putz, eu sei fazer isso. E aí, conforme ele foi ganhando confiança em mim, deixando na minha mão, e as coisas continuando acontecendo, e aí eu fui ganhando confiança em mim também. Eu lembro que você teve um momento que você estava em São Paulo, quando eu te encontrei, você era outra pessoa, que é aquela coisa de estar ganhando teu dinheiro com o que você faz, fazendo cada vez melhor. Quais musicais você fez para as pessoas saberem, assim? Porque teve um momento ali do boom dos musicais que você tá ali no meio dessa história, né? Rock in Rio musical, com a Miller Botelho eu fiz também Hair, Violinista no Telhado. Desse boom, acho que dessa leva quase todos, né? Teve alguma marca, assim, que você se relacionou, que você aprendeu mais do que nas outras relações, assim? Todas elas me ensinaram muito. Dá alguns exemplos, assim, porque eu acho que isso é importante. Seguros. Bradesco Seguros eu tenho uma relação desde essa época, da Aventura, eram clientes da Aventura, eu fazia o atendimento, depois eu comecei a negociar direto com eles, e quando eu saí, eu continuei trabalhando com eles e eles patrocinando os projetos que eu levava, direto, assim. Então, eles me ensinaram muito a perceber os detalhes da empresa, os detalhes dessa comunicação. Porque às vezes a gente vai muito pelo óbvio. Às vezes não, acho que a maioria das pessoas acabam indo muito pelo óbvio. Todo dia eu bebo uma água, então eu vou pegar um patrocínio de um copo de água. Então assim, o que uma seguradora está fazendo dentro de um musical? Os musicais estavam vindo num boom, viram um objeto de desejo. Para eles a relação não era a marca exposta, a relação era a quantidade de ingressos para eles poderem dar os ingressos em contrapartidas para os fornecedores deles. Olha só, tá vendo? Assim, eles tinham ali um presente para dar que os caras não iam conseguir comprar. Então não era a marca, no fim das contas, exposta. Nesse caso não era a marca. Era os ingressos que a gente dava. Olha que legal, para proporcionar um final de semana com a família, para a equipe, para os fornecedores em geral, né? Para quem está vendendo seguro para eles. Tem alguma situação de adequação de marca e um produto específico que você tenha como, assim, caralho, esse case foi muito legal, assim, isso deu muito certo, ou eu consegui convencer aquela marca, ou veio o input de lá. Alguma história legal nessa história de artistas e marcas ou espetáculos e alguma marca? Tem várias, assim. Eu sou muito apaixonada. Me conta. Eu sei que você... Gente, olha só, tirar a Mari de casa, tipo assim, é muito difícil. Porque em vários momentos a gente esteve mais próximo, cara, convencer ela de sair pra comer alguma coisa, porque ela só trabalha. Bicho do mato. Não, e trabalha, né? E trabalha em casa, então agora pandemia pra você não mudou absolutamente nada, né? Nada. Continuou ficando em casa. Eu sou o terror dos amigos, assim, que tipo, eu fico no celular respondendo, quero ver... Eu vou no cinema e vai, tipo, só olhar o filme, eu tô prestando atenção se tem alguma marca, olhando o rodapé do banner. Pra ver se naquela experiência tem alguma marca se apropriando daquilo ou tem alguém dando mole, né? É muito difícil desligar. Mas me conta, histórias interessantes em negociações ou ideias ou reuniões que você levou uma história e aí não foi incrível, mas aí depois você foi e reapresentou aquilo. Me conta alguma história interessante, assim, para as pessoas aprenderem mesmo. Tem uma dos musicais, por exemplo... que a gente estava na mudança
eu já não estava mais com a Aventura, eu estava trabalhando já era carreira solo, né? Já estava com a minha empresa. Em 2015 eu abri a minha empresa e eu comecei a comercializar os projetos da Miller e Botelho. E aí tinha um musical que eles já estavam fazendo, que era do Milton Nascimento. E eu apresentei o musical para a Redcar na época que eles estavam fazendo a virada para se transformar Rede, a maquininha de cartão. Só que era um musical, e eles chegaram para mim e falaram assim: obrigada, muito legal, mas somos uma empresa do Grupo Itaú e o musical é um terreno da Bradesco Seguros, que é do Grupo Bradesco. Então, assim, ou a gente entra maior, ou a gente não entra. A gente não vai entrar nessa briga para perder. Muito obrigada, mas é um lugar, é um segmento de comunicação que a gente não vai atuar. Assim, tá, mas o que vocês querem? Eles queriam shows. Só que eles só iam investir através de lei de incentivo. E a lei de incentivo, a gente não conseguia fazer show com o artigo 18, que dava 100% de isenção fiscal. Explica rapidinho um pouquinho isso para as pessoas. É simples de explicar isso, não? Sim, as leis de incentivo, a lei federal de incentivo, você pode, quando você inscreve um projeto, você pode enquadrar ele no artigo 26 ou no artigo 18. O artigo 18, você tem 100% de isenção fiscal. Então, se a marca deu 100 mil para aquele projeto, 100 mil ela vai bater do imposto de renda dela. No artigo 26, você não tem 100% de isenção fiscal. Você tem 30%. Então, ele consegue pegar uma porcentagem de volta, mas o resto entra como investimento. Então, não vale tanto a pena, porque você fica amarrado em prestação de contas, você fica amarrado em ter logomarca associada, em aprovação do Ministério, na época do Ministério da Cultura, e então não vale a pena. Então, é melhor você não patrocinar via artigo 26. E aí, nessa conversa com eles, esse musical do Milton Nascimento era um musical que não tinha texto. A comunicação era música emendada em música e a história era sendo contada pela movimentação, pelas canções. Não tinha nenhuma fala entre uma música e outra. E aí isso não é considerado um show, é isso? Não, porque é enquadrado, ele era um musical. Ele era exatamente um musical. Só que ele só não tinha texto. Ele tinha interpretação cantada, ele tinha troca de figurino, ele tinha cenário, tinha toda uma encenação ali. E aí eu apresentei esse musical para eles. Eu falei assim, olha, isso é praticamente um show. Não, mas a gente não quer estar em teatro, a gente quer fazer show aberto. Então a gente escreveu o musical, conversei com o Charles e com o Cláudio. A gente escreveu o musical todo para a gente rodar o Brasil fazendo palco aberto. A gente chegava no lugar, montava o palco em praça pública, colocava todas as cadeiras, colocava tudo laranja, tudo de rede. E fazia Ou seja, o cara te disse um não, mas você não aceitou o não, foi não isso? Aceitei. Basicamente foi isso. Esse é qual musical do Charles? Nada Será Como Antes, do Milton Nascimento. Maravilhoso. Esse não é o dos Beatles, né? Não. Que esse dos Beatles é lindo. Você também fez esse, né? Fiz esse também, mas é a mesma pegada do Beatles. O Beatles no Céu de Diamantes não tem texto. Você já reparou? É verdade. Não tem texto, é música emendada em música. E as coreografias... E aí você consegue trabalhar da mesma forma. Consegue da mesma forma. Ou seja, você entendeu o que o cliente queria e se adaptou para aquilo. Exato. E aí quando você voltou, o cara deve falar, que menina, hein? Conseguimos. e era um investimento alto, assim, porque o valor por praça... Imagina, você levar uma equipe gigante, que a equipe de musical é grande, e ainda liberação, montar um palco em praça pública... Tem alguma outra história, alto. tipo essa, que você tomou um não? Ou então alguma que você levou uma ideia e os caras gostaram de cara, porque você fez o teu trabalho direito antes, estudou a marca, achou uma brecha? É muito importante, assim, no meu trabalho, jogar junto com o dono do projeto. Porque a maioria dos artistas, né, ou de quem está ali gerindo a carreira de um artista, tem a verdade absoluta do que é para eles o bom. Entrega aquilo na sua mão e fala, consegue dinheiro para mim. Quando a gente consegue colocar na mesa e junto trocar, aí a brincadeira fica mais gostosa, assim. Eu tenho recente um case com o Teló, que é com o Teófilo, né? Que é
quem estava ali à frente cuidando da carreira dele, que é o irmão dele. E aí o cara é um gênio, assim, tipo, a gente ficava conversando, até hoje, né? Conversando e trocando ideia. E ele tem um poço sem fundo de ideia para a gente criar qualquer coisa em cima. E numa dessas a gente fechou de uma publi que era pro Michel fazer para a Nissan. A gente já está com eles indo para o 4º ano seguido fazendo projetos especiais com a Nissan entrando junto. Olha que e legal. Um deles foi a gente pegou uma caminhonete da Nissan Frontier, levou para o Tarso do Lata Velha, ele transformou a caminhonete numa churrasqueira e a gente fez o churrasco do Teló. E essa churrasqueira virou o símbolo do último bem sertanejo dele no Fantástico. Pô, que legal, então, cara. Então a marca ainda conseguiu estar ali no Fantástico. Sem gastar nada. Sem gastar nada. Porque foi uma criação, assim, em conjunto. Em conjunto. Você falou uma coisa que é importante, né? O artista entender que não é te entregar um produto pronto e falar, te vira Mari, né? Não. É legal o conhecer, entender os símbolos, ser flexível. Não sei, eu acho que falta pro artista se perceber enquanto marca. A música, no caso, é um dos produtos que ele pode oferecer. Mas ele pode oferecer muito mais coisa. E se a gente tem um projeto que a gente consegue olhar como um todo, entender como essa marca pode entrar e se associar à marca dele, a gente abre muito mais porta. Abre muito mais porta, né? Vem cá, hoje você está trabalhando junto com o Romeu, vocês são sócios numa empresa e estão trabalhando diretamente com música mesmo, né? Sim, com música e com publicidade, na verdade, assim, né? Com as marcas, com relacionamento com as marcas, aonde a gente conseguir deixá-la feliz estando. Conta, qual é o nome da empresa, como que está funcionando? Coisas artísticas. Eu costumo dizer que é um marketing comercial que a gente faz, assim, porque o Romeu, não sei se vocês já conheceram ou não, né? Que a gente não sabe quantas pessoas vão assistir. Esse vídeo do Romeu já está aqui no canal, então é só procurar aqui. E o Romeu, ele é um cara que tem muitos acessos também, né? Então ele me dá esse suporte muito grande e já está aí no mercado há muito tempo para proteger de qualquer enrascada ou não, né? Com o olhar dele. E é virginiano, chato, ajuda ali a colocar o pé no chão. Então, a gente costumo dizer que é um marketing comercial, porque é justamente isso, assim, hoje em dia, eu não pego mais um projeto se eu não tenho a liberdade de sentar e falar assim, vamos mexer nisso? Vamos construir algo legal em cima disso? Se não for esse caminho, eu nem pego. Hoje eu tenho uma parceria, por exemplo, com a Gold, que é do Serginho, né, que cuida do Ferrugem, do Thier, de alguns outros artistas. Eu cuido de todo o relacionamento das marcas com eles. Mas é isso, vamos gravar o Ferrugem em casa? Vamos gravar. Me explica o que é o Ferrugem em casa? E se a gente fizer assim? Olha, interfere para vocês mudar isso? Para uma marca, só isso daqui não é interessante. Se fizer dessa outra forma, pode ser. E aí, tendo esse trabalho em conjunto, com o marketing, o empresário, com o próprio artista, de entender o que ele quer comunicar, até onde ele quer abrir, até onde ele quer chegar, olhando lá na frente. Aí aí o game fica bem mais legal. Você gosta quando tem essa liberdade de criação, né? Hoje em dia, sem a liberdade, eu nem vale a pena mais mexer. Como no Ferrugem, como que aconteceu, assim? Qual foi a primeira história que vocês fizeram juntas? Acabei de fechar com eles, a Carla, que trabalhou na Warner também há 20 e poucos anos, eu fiz com ela o Só Toca Top, que também foi uma história muito engraçada. Vocês fizeram juntas? A gente que fechou o patrocínio da Deezer pro Só Toca Top. A Deezer ainda não tinha anunciado na Globo, estavam recém chegando e tinham um desafio de querer popularizar a marca.
E aí eles queriam ir para estar na Globo, né, para visibilidade. A gente foi umas 2, 3 reuniões com a Globo, assim, e aí eles mostravam o plano que era: a gente coloca sua marca aqui nessa novela, falando assim, aí o netinho vai apresentar para o vovô como é que ouve uma música. Então era só assim, o product placement do mais do mesmo, né? E eu, ai, gente, não é o caminho, não é o caminho. E aí um dia, tipo, eu vendo no Instagram de fofoca, vi que o Luan Santana ia ter um programa de música na Globo. Só toca top. Ainda não tinha nem Aí não nome, tinha nem era nome. programa do Luan. E aí eu falei com o pessoal da Globo, eu falei, olha, eu acho que é isso que eu quero, é verdade? Não, a gente ainda não pode falar, ainda não tem nome, não sei lá. Então, quando tiver, a gente conversa. Porque aí faz sentido para o cliente. Não adianta eu forçar uma barra para ganhar dinheiro. Você viu ali uma oportunidade enorme para conseguir encaixar os seus clientes. E a gente fechou um contrato assim gigante com eles, gigante, porque eles entraram com patrocínio, com ativação, com merchan, com tudo. Foi tudo incrível. A gente levou depois eles para o Prêmio Multishow. Toda a construção ali foi. A gente não fez um. É engraçado que geralmente a gente faz um Media Kit, faz um projeto gigante. E foi uma ideia que foi surgindo com a Carla. A gente vendeu para o cliente num áudio do WhatsApp, assim. A gente não apresentou uma proposta. Eles já curtiram. Cara, isso, vocês entenderam, captaram o que a gente quer comunicar. E aí a gente ficou em cima da Globo até a gente conseguir. É porque a maneira tradicional, como você falou, mais do mesmo, já não tem esse apelo, né? Não dá. E assim, eu recebo muita mensagem assim, no Instagram, as pessoas me procuram. Mari, me dá uma força, tem um projeto aqui, já me tremo inteira, assim, sabe? Já chega a baixar a pressão. Tem um projeto aqui, já está pronto, é só apresentar para os seus parceiros. Não funciona mais. O mundo mudou, as marcas mudaram, os influenciadores chegaram aí para mostrar As mídias mudaram, né? Tudo mudou. Não dá mais para pensar. E não é fórmula de bolo. Não tem como eu te dizer como vai ser para o seu projeto. Eu tenho que olhar com carinho, perceber você, perceber o seu projeto, entender o que faz sentido para uma marca estar ali. E para qual marca faz sentido. Senão não vale a pena. Não tem como fazer um e-book, né? Como enfiar o seu projeto numa marca. Não vai ser cada circunstância é uma circunstância, né? Tem que ter um olhar humano para aquilo, tem que ter uma sensibilidade e um carinho mesmo. Porque as marcas estão cada vez mais humanizadas e os artistas são humanos, né? Sim. Então não dá para ter receita de bolo, né? O que funciona para um não vai funcionar para o outro, né? Não tem como. Vocês hoje estão atendendo alguma gravadora em específico? Vocês estão trabalhando com todas elas? Ou só faz as relações só com os empresários? Como que funciona? Eu faço muita coisa com a Warner, né? Principalmente para lançamento de música, influenciador, precisa fazer alguma ativação na rede social, para a dancinha ou alguma coisa do tipo. Mas o que dá certo mesmo é com os empresários, porque tem ali um olhar mais próximo do artista, porque senão fica muito frio, né? Muito institucional, assim, né? Eu boto sua marca aqui, e aí vai aparecer aqui, aí tantos segundos ali, beleza, tem que ter tudo isso. Mas se a cara que representa aquele projeto, que é o artista, não entender a relação dele na hora de representar uma marca, ele não vai conseguir construir uma história com uma marca a longo prazo. E o Michel faz isso muito bem, por exemplo. Tem mais algum artista que você olha e fala, cara, uma puta case de relação entre marca e artista, assim? Acho que a Anitta, né? A Anitta é um clássico. É um clássico, né? Impressionante. A Anitta sabe fazer. Ela sabe respeitar os parceiros, sabe? Valorizar isso. Ela compra o barato, você jura que aquilo é a maior verdade do planeta, né? E falta, sabia? Eu acho que tem muito artista que tem não sei se é ego, não consigo entender. Você falou no início do papo a dificuldade do artista de se entender como marca, né? Porque aqui, eu não sei, é da nossa cultura, já é difícil para eles se entenderem como negócio. Sim. Porque eles se sentem afrontados quando você pede alguma coisa, minha arte, você vê que é difícil. E lá fora já é bem comum, o artista sabe que ele é uma marca, né?
ele tem seu brand book, seu media kit, ele se entende como empresa e como marca. Eu acho que o artista se entender como marca é uma segunda camada, né? Demorou anos para ele se entender como negócio, agora ele tá se entendendo como marca. Então acho que não é simples aqui. Tipo, parece que a marca tá invadindo, parece que você tá se vendendo. Sempre é Não uma é? questão. É uma questão, né? Eu lembro da Lady Gaga, eu falei disso com você quando a gente, nos nossos papos. Ela tava no palco Doritos, no South By, e todo mundo meio criticando. Pô, ela vai palco Doritos, Lady Gaga, porque a Lady Gaga é foda, Sim. né? Ela comeu Doritos, vomitou o Doritos no palco da Doritos. Aí tipo, fez total sentido. E ela Sim. falou assim, por que é... Ah, eu tô com as marcas porque as gravadoras não têm the fucking money. Só que é foda, imagina a negociação. Você fica imaginando você convencendo a Doritos que a Lady Gaga vai fazer sim a ação, mas ela vai vomitar o Doritos no palco. E foi capa do New York Times, foi capa de todos os lugares, né? É muito entender, assim, a comunicação da Doritos é uma comunicação mais rebelde. É rebelde, né? Então, tem um certo senso de humor. Tem. Então, assim, faz sentido. Assim, se você cria uma narrativa, se tem um storytelling que faz sentido para a marca, eles vão comprar a tua ideia. O público da Nissan Frontier é um público sertanejo que está assistindo Fantástico. Então, tudo bem a gente colocar... E é um público muito família, né? Então, faz sentido a gente fazer um churrasco do Teló viajando o Brasil, só que só dentro do resort, que é onde vai estar a família passando o final de semana. Voltamos à história de entender, você fala signos, atributos, da forma que for, né? Você tem que entender. Das duas partes. Das duas partes. Por isso que não adianta só uma coisa fria, que eu sinto que às vezes a gente, com as gravadoras, não consegue ter essa proximidade com o artista. A gente tem a proximidade da frieza dos lançamentos, do que vai acontecer. É normal, uma multinacional é um pouco mais endurecida, né? Quando você chega no Sim. empresário do Ferrugem, se o Ferrugem tá aberto a isso, dá pra criar muita coisa. É diferente, eu tô negociando com uma marca pro Ferrugem, que eu cheguei e falei, olha, fala com ele para não postar nada, pelo menos por enquanto a gente está negociando, com um concorrente. Não posta nada, nenhuma marca relacionada a esse produto. Na mesma hora, Ferrugem, vem cá, oi, a Mari tá falando aqui. Expliquei por causa disso. Não, beleza, pronto. Então, assim, quando a gente está direto com o empresário ou direto com o artista, a troca fica mais humana também. E também o cara não se sente invadido, não se sente vendido. Ele está entendendo o que está sendo construído para ele, através daquele diálogo, através daquela prospecção comercial, sabe? Eu acho que no papo que eu tive com o Romeu, que é teu sócio aqui, a gente estava falando dessa... Parece que os sertanejos e os populares, né, como um todo, têm mais capacidade de se enxergar como marca. No approach de comercial, assim, do lado comercial, de se enxergar assim. É a sensação que eu tenho. Porque se enxergam como... negócio. E como parte. Eles entendem muito claramente que eles são a projeção daquele cara que está ali na beira do palco tomando uma. Então, se o cara ali tá tomando uma, eu vou tomar uma aqui em cima também. Eu vou falar sobre isso. E a marca vai amar. Vai amar. Porque a marca só se conecta com um artista por causa da audiência dele. Sim. Pelo que ele significa para aquela... Ela é a mídia, né? Exatamente, e é a audiência nichada na maioria das vezes. Então, se você entende o que eu falei, se você entende o seu nicho, se você entende qual é o seu conteúdo, os seus símbolos, os seus pilares de comunicação, você consegue transformar isso, envelopar isso para uma marca. Assim, olha, o que você está procurando, eu tenho aqui. E não tem como a marca dizer o contrário, que ninguém entende melhor o público do que o próprio artista. O olhar que eu tinha de observar, que você via ali, eu no cantinho, olhando as pessoas, olhando todo mundo, traduzir hoje isso e conseguir implementar isso hoje no meu campo profissional, eu acho que foi o que fez um diferencial, sabe? Para conseguir perceber o que o outro lado da mesa quer. Sem trair a marca do outro lado da mesa também. Exato. Né? Eu costumo dizer também que, assim, quando a marca tá me odiando e o artista tá me odiando, é porque tá tudo certo. Porque Por quê? A maioria os artistas acham que eu tô fazendo aquilo para defender a marca. Os empresários, tá vendo? É porque a marca tenta subir o valor, tenta não sei o que lá. Sempre tem uma negociação que eu, quando estou falando com o empresário, eu estou representando a marca.
Mas do outro lado, quando eu tô dando retorno, eu tô representando o artista. Então, se já todo mundo te odiando, é porque deu tudo certo. É porque tá dando tudo certo, é porque tá caminhando, que a gente vai chegar num meio termo ali que vai ser bom pros dois. Deixa eu te perguntar uma coisa usando o case da Lady Gaga. Eu me lembro que quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu cheguei com a cabeça fritando, né? Eu lembro. Não, e eu não entendia, porque às vezes eu falava uma coisa pra vocês, eu falei, aqui isso não vai dar certo. Eu achava que essa coisa meio desse humor subversivo, por exemplo, dessa campanha da Lady Gaga com a Doritos, não era algo comum para uma campanha no Brasil naquele instante, né? Sim. Você acha que as marcas estão chegando aqui agora nesse tipo de troca? Porque é anárquico pra caralho, né? É uma campanha, tipo, eu acho arriscada. Sim. Mas deu certo. Você acha que a gente tá começando a ter isso aqui? As marcas mais espertas, mais subjetivas, entendendo como se comunicar de um jeito mais criativo? Sem ser, clipe do Tang, aí tem o Tang no clipe. Eu acho que isso é um papel mais para as agências. E se você pega ali o meio mensagem e começa a ver os rostos sempre os mesmos, você vai ver que seu pensamento não vai mudar na hora de apresentarem uma campanha publicitária para a marca. Quando eu começo a ver assim, nossa, tem um rosto novo aqui, tem uma cara nova, assim, vai começar a vir uma leva de um pensamento um pouco mais desafiador para o mercado. Então você acha que é sua função, a função das agências, propor coisas mais interessantes? Sim. Mas você acha que tem pessoas abertas do outro lado para ideias inovadoras? Depende de quem está do outro lado da mesa. Eu sempre procuro observar muito, assim. No cafezinho, antes de entrar e sentar, o assunto, se está muito conservador, se fez uma piadinha. Ali eu já vou tendo uma noção de que tipo de carta eu vou poder apresentar. Os próprios artistas não se entenderem como uma marca representante do povo e estiverem dispostos a dialogar com as marcas de uma forma diferente, falar, tamo junto. Se eu vomitar no palco e der ruim para você, vai estar dando ruim para mim também? Vamos entrar nessa? Como a Anitta faz. A Anitta se arrisca com posicionamento com as marcas, com a forma como ela traz uma marca para a vida dela. Pode dar muito errado, para a marca ou para ela. Então, acho que falta esse olhar humano num todo, assim, né? Nessa cadeia como um todo. Porque, às vezes, o próprio público, assim, nos segmentos da música como o rap, por exemplo, você vê um cantor de rap, acho que hoje até um pouco menos, né? Eu tenho visto mais campanhas, uma agora com Emicida, com Criolo numa campanha, mas o público do rap achava ali, tipo, vendido. Então, assim, mudando isso como um todo, naturalizando mais essa relação, putz, você vai no mercado, você compra um monte de marca, você escolhe a sua marca. Qual é o problema o cara se relacionar com uma marca também? Então, tendo esse olhar mais humano e mais natural dentro dessa cadeia como um todo, eu acho que a gente consegue chegar nesse lugar. O artista é uma marca, o seu público é uma religião, né? E você tem uma outra marca. Sim. Não é fácil essa relação, né? Não, é intermediar esses negócios, né? Por isso que eu acho importante estar junto, conversando, não é só pegar assim, daqui para cá e falar assim, oi, bota dinheiro aqui. Não funciona, não fica verdadeiro, aí você está se vendendo. E os espetáculos de musicais, eu me lembro que tinha essa coisa do musical às vezes ser criado a partir de uma parceria, né? Sim, a própria Bradesco Seguros, assim, a Bradesco estava fazendo todo um posicionamento sobre terceira idade, e a Aventura fez um musical chamado Barbaridade, que era só contando essa história. Isso é muito legal, né? Eu acho que o artista, ele pode estar mais aberto a isso, né? Quer entender, às vezes, aqui, fala, cara, peraí, às vezes eu faço um disco por nada, por que eu não posso fazer um disco por conta de alguma coisa que está acontecendo que vai me viabilizar, né? Construir a minha história. Com essa relação das marcas com a música, por exemplo, com a Carla mesmo, quando a gente estava trabalhando na Musiqueria, que é a outra empresa do Calainho, teve um case que foi com a Isa, da música Esse Brilho é Meu. Ela lançou a música, foi 1 mês a música sendo trabalhada na rádio. Quando lançou o clipe, as pessoas entenderam que aquilo era uma campanha publicitária.
Porque no clipe estavam todas as embaixadoras da L'Oréal e era sobre um produto da L'Oréal que dava brilho no cabelo. Então, Esse Brilho é Meu, que lançou como empoderamento feminino... Era quase um jingle, né? Com cara de fonograma. Não, era um fonograma, só que foi adaptado para que falasse sobre o cabelo. Muito legal, né? Então, construindo direito. Só que assim, dá trabalho. E o artista tem uma ansiedade... Que é difícil de lidar, né? Difícil de lidar. E esse mercado, assim, requer tempo. Às vezes fica 1 ano em negociação para sair. 1 ano nessa construção, né? E vai e volta, e entende isso. O artista quer lançar, quer fazer, quer acontecer. Então, às vezes, tem que colocar um projeto meio ali à parte para se dar certo. E aí ele começa a não se envolver tanto, já não vira prioridade. Uma coisa que eu achei muito legal, quando a Camila Fialho veio aqui, é porque ela tem essa percepção maravilhosa, muito afiada, maravilhosa, né? E clara, assim, sem muitos problemas em falar sobre o que ela faz e como ela pensa. Então ela fala, cara, o artista tem que saber qual é a prateleira que ele vai, qual é a marca, isso desde o início, né? Então, quando a gente vê o popular ocupando espaço e esse novo pop ocupando esse espaço, e aí você vê a relação desses artistas com as marcas, você vê que, cara, faz sentido eles estarem ali, porque... Ela constrói junto. Exatamente. Ela constrói esse olhar. No total, assim, o trabalho que ela faz, eu acho, assim, primoroso e primordial para a carreira de um artista. O artista que já está aí, que já cresceu, já alcançou um espaço, ganhou um dinheiro, não quer parar para olhar para isso. Cara, mas o louco é que se a gente pegar a MPB, cara, quem tem mais credibilidade do que esses artistas, né, para um determinado público? E dá tanta vontade de ver cases incríveis com os artistas que eu mais amo, sabe? Mas ainda tem o pensamento do tá se vendendo. Não sei, em algum momento isso foi uma pauta, né? E enraizou. Eu acho que se o artista entender que ele pode ser um guarda-chuva de várias entregas, né? Tipo, a música é só parte de um todo que ele pode representar. Acho que se o artista entender que ele é o todo e que ele pode se desmembrar em partes... Cara, isso é perfeito que você está falando. Ele consegue se posicionar melhor no mercado e ter uma vida comercial. Sem perder o artístico, sem perder a nada. coerência, né? Eu também acho isso. E se a gente for, eu gostei da palavra fragmentar, porque se a gente for pensar, o artista ele é uma história no Twitter, né? Ele tá se fragmentando naturalmente. Sim. Aí a gente vê todo mundo entrando no TikTok, então ele tá ali de uma outra forma, tem um humor, né? Tem um despojamento. Ele tá no Instagram, ele tá no Facebook. Ele já tá se fragmentando, né? Então é só ele entender como fazer isso direito. Direito, e não fazer porque todo mundo tá fazendo. Cara, você sabe que eu fiquei 2 anos falando do TikTok, você sabe disso. Agora tá todo mundo no TikTok, mas tá de um jeito assim, tipo, todo mundo abandonando seus atributos de marca pra estar ali tiktokeando. É esquizofrênico. Você não acha? É esquizofrênico, porque assim, você tem que estar no TikTok, como em tudo, você tem que ter uma narrativa, você tem que ter um storytelling, tem que ter uma coerência. Não é porque tá todo mundo fazendo uma dancinha que você tem que estar lá fazendo uma dancinha também. Observa, analisa, olha o que dá pra fazer ali. Os canais de informação estão usando o TikTok de uma maneira brilhante, assim, que é como dar a notícia de um jeito um pouco mais bem-humorado, mais despojado, em menos tempo. O TikTok mudou a forma das pessoas se relacionarem e das marcas se comunicarem, né? Aí eu vi vários cases, porque esse ano foi patrocinado pelo TikTok, o South By, que era não faça marketing, faça TikToks, né? E aí eu vi, cara, Gatorade, incrível, tem um zoológico, se eu não me engano, de São Francisco, que é a página mais legal. E aí, cara, abre o espectro, porque você olha assim, caralho, bicho, tem muita gente fazendo muita coisa interessante, não é só ficar igual um debilóide no TikTok, né? Até pode ser, se tiver a ver com a sua narrativa, né? Com o seu conteúdo. Exatamente. E o artista, ele sendo esse todo, ele vai entender que a música é só um conteúdo. Se ele começar, por exemplo, o Diogo Nogueira tá ganhando um espaço na gastronomia. Você pega as últimas lives que ele fez, tem muita marca de alimentícia ali atrelada. Se aproximando dele, ele tá, né? Exato, por quê? Porque ele tá fazendo a live na cozinha, porque ele sabe cozinhar. E ele tá em casa, pandemia, e faz um prato ali. Então, assim, ele tá conseguindo colocar mais atributos, mais símbolos e signos dentro do todo que ele é. Então, a música faz parte desse todo. Então, quais são os outros atributos que ele pode agregar valor a ele
para se diferenciar no mercado. E os artistas tem uma certa dificuldade, tem uma dificuldade. Você cria relações intuitivamente, tá vindo, porque eu tô fazendo isso, estão gostando e estão vindo. Mas o que tá fazendo para manter? Esses contratos são de quanto tempo? Quando terminar esse, você já pensou no próximo? Isso é bem importante, né? Tem um lugar ali antigamente a gravadora era o teu mecanismo ali comercial, né, de ponta a ponta. E óbvio que você vai ter sempre um parceiro comercial que vai te limitar de alguma forma, mas também vai te possibilitar um monte de outras coisas, né? Então, quando a Lady Gaga falou do Doritos, ela falou, cara, antigamente as gravadoras eram esse mecanismo, agora são as marcas. E é óbvio que você vai ter que abrir mão de alguma coisa, a marca também, né? Todo mundo vai abrir mão de alguma coisa para que aquela história seja bem contada, né? Para você viver, você vai ter que abrir mão de alguma e se você coisa. tiver um contrato com uma marca a médio e longo prazo, te possibilita fazer planos, né? Sim, exato. E às vezes não precisa estar inserido no teu plano principal. Pode estar em volta, como a Bradesco Seguros só queria o ingresso para poder entregar. Como, de repente, você pode estar com uma marca que vai estar no teu press kit, que você vai enviar para os jornalistas e para os influenciadores. Só que era um dinheiro que você ia gastar, que a marca vai estar ali, vai estar ajudando a pagar aquilo, e ao mesmo tempo você sabe que vai contar com eles para os próximos 6, 12 meses. E vai te possibilitar fazer um monte de coisa incrível. Fazer um monte de coisa incrível. E aí vai acabar levando tua música mais longe, você vai ter mais liberdade de criação porque você tem dinheiro, aí você não precisa fazer aquilo, você não precisa fazer outra coisa. Sim. Vem cá, olha só, eu botei a sua marca Pode Estar Aqui, porque foi o Lucas Penido, que é um amigo meu, que é um grande amigo mesmo, ele tem uma agência nos Estados Unidos, né? E ele é fã do podcast. Desde o início ele foi o primeiro cara a falar, vai dar certo. E ele é um cara que me liga e fala, bro, não cruza o braço, bro. E eu ouço tudo, porque eu escolho quem eu vou escutar. E ele é um cara que passou a ser e ele falou, bota lá. Cara, só de eu botar, eu comecei a receber e-mail de gente. Inclusive você falou, cara, que legal, me manda um Media Kit. Só para as pessoas entenderem, o que você acha, por exemplo, que eu poderia estar fazendo aqui para atrair uma marca, por exemplo? Antes de pensar aqui, a gente tem que pensar em você. Então vamos fazendo esse exercício aqui juntos. Quem é o seu público? Meu público inicial era a cadeia produtiva da música e artistas independentes, né? Sim. Desde o início do podcast, começou a ter os fãs da música, os fãs das histórias da música, né? Então eu acho que hoje meu público é a cadeia produtiva da música, incluindo os artistas, e fãs das histórias relacionadas à música, né? E o que essas pessoas, essas conexões têm em comum? Eu acho que tem uma coisa do empreendedorismo nessa história, sabe? Porque eu só trago aqui pessoas empreendedoras de alguma forma. Tento só trazer pessoas que tenham um bom caráter, é difícil, porque quando você tem... Essa sua fase já passou, vamos entrar. Não, mas eu tento trazer, porque eu vou te contar, teve uma pessoa que veio num daqueles programas que eu fazia, que deu tipo um golpe num cliente em São Paulo que eu nunca ouvi falar. Então, na verdade, quando eu boto a pessoa na minha frente e quem confia em mim, é como se eu estivesse te balizando. Sim. E na medida que o canal vai crescendo, tem gente que contrata designer porque eu falei dela. E aí você começa, peraí, então eu tenho que tomar maior cuidado com quem eu trago, porque quando eu trago eu tô balizando aquela pessoa, aquele profissional, né? Então, quando eu falo assim, eu tento escolher bem os seres humanos que eu gosto de estar na frente, entendeu? Mas a minha pergunta é mais por esse lado, porque assim, tem algo que conecta essas pessoas que não é o óbvio. O amor pela música num podcast com personalidades da música é o óbvio. É o óbvio. Então, assim, quais são as nuances que fazem o público preferir ouvir essas histórias através de você e não através de qualquer outro vídeo no YouTube? Cara, eu acho que todos os podcasts hoje, eles são muito... Eu acho que tem uma coisa muito incrível no Podpah, no Flow, que eu amo, que é... Cara, se eu assistir o Ciro Gomes, que é um personagem maravilhoso, no Pedro Bial, eu já sei o que o Pedro Bial vai perguntar do início ao fim, e o Pedro Bial já sabe que o Ciro Gomes vai responder. Então é o óbvio, é o jornalismo clássico, né? Eu acho que ninguém quer mais saber o que o Ciro Gomes vai responder Pedro Bial. É o óbvio, né? Não tem nenhuma novidade. Então você vai no Flow, tem aquela que você não sabe o que vai ser perguntado. Pode ser perguntado a coisa mais bizarra, e o Ciro, por estar ali, o que ele vai responder? Porque é um cara maravilhoso também. Então a gente... Aqui eu falei assim, não, cara, tá faltando respiração, sinceridade, vulnerabilidade. Então eu tento contar, tipo, como pessoas como você saíram de uma vaga, teoricamente, que não dá oportunidade pra ninguém,
Quantas pessoas são secretárias e não imaginam que podem ser donas daquela empresa um dia? Então, acho que essa trajetória do herói, sabe, vulnerável, é o que conecta eu com as pessoas que vêm aqui. É tipo, cara, me conta a história de um jeito real, sabe? Eu não tô te entrevistando pra dar um recorte bombástico, pra fazer um canal de recortes e te expor. Então, de repente, você entende que não é a música? Não, lógico que o não é a amor música. pela música? Não é. Isso é o mais óbvio, né? É ver a vulnerabilidade e as histórias reais por trás dessa indústria. Perfeito. Como é fácil a gente observar o outro, né? Cara, que loucura. Quando eu faço isso ao contrário, é muito mais simples de enxergar do que quando a gente se enxerga, né? E assim, quando a gente começa a fazer esses recortes e pegar e nichar cada vez mais para entender o que faz você segurar na mão do teu público, é onde eu vou poder brincar em colocar a marca de qualquer forma aqui dentro. Você sabe que segurar a mão das pessoas é engraçado porque isso se comenta muito. Sei lá, parece que o homem não pode segurar na mão de outro homem, olhar no olho e falar, pô, irmão, obrigado por estar aqui, né? Tem um vídeo com o Chiari que eu chorei muito, porque o Chiari começou a falar coisas... Cara, o Chiari é luz, né? Sim. E as pessoas falam, caramba... Saudade dos saraus. Não sei, é muito louco, mas assim... Eu acho isso mais bonito de estar aqui, sabe? Porque não é aquela coisa, um podcast, um lá atrás, e um querendo foder o outro. Porque tá isso, podcast hoje é isso. Sim. É como que eu vou... O Carioca foi no meu podcast, falou que foi o podcast que que é o podcast preferido dele. A gente chorou muito, os dois. Mas a gente chorou porque é nesse clima. A gente tá se olhando e a gente tá aqui honestamente trocando. É pra entendeu? isso que eu vou olhar. Eu não vou olhar que você tem um podcast de música. Eu vou estar no óbvio. E não adianta apresentar o óbvio para uma marca. Eu preciso apresentar um condutor que chora, que tem a sensibilidade, que vai se envolver, que sabe olhar além da carreira, que sabe olhar que, putz, tem uma trajetória do herói e começou como secretária. Tu tem orgulho disso, não tem? Tenho. Tem que se orgulhar mesmo. Tenho. E não escondo, e falo, e acho que ter nascido em Vila Valqueire, sendo criada assim no subúrbio, me deu um jogo de cintura para enfrentar sendo mulher, para enfrentar a essa Camila turma Fialho aí. falou assim, passei a sair feia para as pessoas não desfocarem. A gente desfocar, homem desfoca nas reuniões, assim? Desfoca. Você sente a mesma dificuldade que a Camila Total. sentia no início? Eu já tive pedidos para eu parar de postar fotos de biquíni no meu Instagram pessoal, porque estava incomodando muito as outras mulheres da equipe. Da equipe? Da equipe. Das marcas? Não, dos artistas. Caralho. Então, assim, tem um machismo muito estrutural, muito enraizado. E como que você consegue, tipo, passar por isso? Eu já chorei muito. Hoje em dia eu falo, beleza, só não olhar meu Instagram pessoal. Mas e nas reuniões, quando você chega no contato com os artistas? Porque se você for olhar, o Timbó falou uma coisa muito importante. Você viu o podcast com o Timbó? Não, ainda não vi. Que ele falou de ser gay nesse mercado, né? E ele falando sobre, tipo, peraí, cara, a gente tá um pop onde ele é LGBT em sua grande maioria, mas as equipes de marketing são masculinas. Não tem gays nas equipes de marketing, nas gravadoras, etc. Ele fala da Fátima da Minds, que foi uma mudança, né, total, porque é uma equipe basicamente de negros e é inclusiva pra caramba. Como você se sente, assim, num mercado extremamente masculino? Hoje eu me sinto mais protegida, porque eu aprendi a olhar a situação e eu tenho uma frase que me protege muito, que é assim, isso não me pertence. Então isso tá falando sobre quem ele é, ou quem eles são, sobre a forma como eles foram construídos. Isso não tem nada a ver comigo. Isso é um olhar deles para a vida e para o mundo. E aí você vai. E aí eu vou. Eu amei te ter aqui. Ai, você só tava você. nervosa? Tava. Mas não tá mais. Não, tô mais tranquilinha. Gostou de estar aqui comigo? Gostei. Você é uma grande amiga, você sabe disso, viu? Você sabe, a gente já viu muita coisa, viu? Muita coisa legal. Eu te vi, caralho, velho, eu já te vi. Nossa! Quando você chegou de Curitiba, eu te vi um fiapo de gente. De Londrina. Londrina.
Você tava um fiapo de gente. Eu falei assim, cara, essa menina vai fazer alguma loucura. Era nesse nível. Você tava muito frágil, muito Tava. magra, muito, tipo, desesperada. E você veio e venceu. Então... E você me ajudou. Você eu falou, lembro que eu falei, volta. Claro, você tava num negócio que não fazia o menor sentido. O menor sentido. Você falou pra mim, volta e segue o seu caminho. É. E aí, você vê, tá com o Rony, um cara incrível do teu lado, e vocês vão vencer pra caralho. Sim, é um parceiro. Ele assumiu um papel de pai ali, assim. Nos puxão de orelha, em tudo. É parceiraço. Amei que você tá aqui, amei que o Romeu veio também. Eles vieram no mesmo dia, talvez vocês não vejam o papo no mesmo dia, porque essa história de atemporalidade é um negócio muito louco. Sim. E tem uma coisa nessa história, as marcas ficam pra sempre nesses vídeos, né? Como um comercial da TV, não rola isso, né? Não fica pra sempre. Agora um vídeo no Podpah vai ficar pra sempre. É mais uma moeda de troca. Né? É a temporalidade. Obrigada. Obrigado. Eu não sei se vocês aprenderam muito, mas eu aprendi muito aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.